Senhor, pastor. Graças a Deus. A paz do Senhor, igreja. Os que estão em pé podem tomar seus assentos. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor aos vossos corações. Louvo a Deus pela sua vida, você que conseguiu chegar a esta casa de oração, pela vida do pastor presidente, pastor Paulo, e todos os pastores do campo 5 estrelas. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Quero só justificar a ausência da minha amada, ela está ali na faculdade. Apesar de estudar pela manhã, hoje à noite tinha seminário, mas eu trouxe as minhas duas crias, estão aqui na frente, diferente do que eu era. Eles estão aqui comportados e são assim, graças ao bom Deus. Amados, sem perca de tempo, até porque o horário já está bastante avançado, mesmo sentado, abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Estarei lendo a partir do versículo 1. E eu prometo aos irmãos que, de fato, não irei me estender para passar das 21 horas, porque eu sei que durante a semana os irmãos fazem já um esforço a mais para vir ouvir a voz de Deus, depois de um dia cansativo, na maioria que tem no seu trabalho. Mas tenha certeza de uma coisa, você sairá daqui abastecido pela palavra, porque Deus já tinha marcado esse encontro com a sua vida. Atos capítulo 12, quem encontrou, diga amém. Diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Graças a Deus. A minha oração, não desfazendo a do amado que orou antes de mim, mas é a de sempre, de praxe, que o Espírito de Deus ministre ao seu e ao meu coração aquilo que precisamos ouvir nessa noite e não aquilo que queremos. Amados, Atos dos Apóstolos é um compêndio que faz parte do livro de Lucas, pois o autor, o evangelista Lucas, ele acabou escrevendo não apenas o livro que leva o seu nome, mas também Atos, que por muitos é chamado dos Apóstolos e outros preferem chamá-lo de Atos do Espírito Santo. Lucas, diferentemente de Mateus, de Marcos, de João, era grego, e por ser grego, possivelmente nem era para conter os seus escritos no livro, na Bíblia Sagrada. Só que Deus, ele, quando quer colocar alguém para cumprir o seu propósito, o seu chamado, ele não faz acepção inclusive de nações. Então Deus escolheu um grego para escrever não apenas o Evangelho de Lucas, mas escrever aquele que por muitos é considerado os escritos mais completos sobre a vida e sobre a igreja primitiva. O evangelista Lucas teve o cuidado não apenas de ouvir dizer para escrever, mas ele, inspirado e compelido pelo Espírito Santo, ele ia entrevistando as pessoas, e aquilo que ele ia escutando, ele ia confirmando com aqueles também que viveram milagres, e ele começou a escrever. Quando chegamos aqui em Atos capítulo 12,
os irmãos percebem que no primeiro versículo vem dizendo que Herodes, naqueles dias, ele toma e encerra nas prisões um dos líderes para matar. E quem que ele mata primeiro? O apóstolo Tiago, que também era pastor. Essa artimanha de Herodes, amados, é uma artimanha utilizada até nos dias de hoje, para amedrontar os mais incautos, os mais fracos, os mais novos. Na fé, inclusive, se pegam pastores para prender e matar aí pelo mundo afora. Só que nós vamos aprender aqui, com este capítulo, que ninguém pode parar aquilo que Deus começou. Se nós estamos aqui hoje, é porque a palavra do Senhor se cumpriu, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Aleluia. Esse Herodes, é interessante dizer à igreja que não é o mesmo Herodes que mandou matar as criancinhas nos dias de Jesus. Ele era neto de Herodes o Grande. Alguns Herodes são citados na Bíblia Sagrada. E Herodes o Grande manda matar as criancinhas nos dias de Jesus, tendo como alvo principal a vida do nosso mestre. Mas o nosso mestre foi guardado, inclusive, porque a família dele, Maria, José e Jesus, fugiram para a terra do Egito. E só depois que ele faleceu, é que então Jesus retorna para o território de Israel. E eu acho interessante que depois aparece um outro Herodes, filho dele, que é o Antipas, ou tetrarca, que acaba tirando a cabeça do profeta João Batista. E agora nós temos o Herodes Agripa I, que é este do capítulo 12. Neto de Herodes o Grande, o que mandou matar as criancinhas. E depois dele ainda vai ter o bisneto do Grande, que é o Herodes Agripa II, que vai ouvir o apóstolo Paulo, lá pelos últimos capítulos de Atos dos Apóstolos. A igreja já percebe de cara que a família de Herodes era uma família endemoniada para perseguir o povo do Senhor. Mas são pessoas. Um acaba morrendo comido de bicho. E esse Herodes, o Agripa, ele vai morrer dias depois, quando o território é invadido. Todos morreram de morte violenta. Eu acho interessante que aquilo que o homem planta, ele é obrigado a colher. Esse Herodes aqui, ele cerra na prisão a Tiago, o apóstolo, e mata a fio da espada. E para amedrontar mais ainda o povo, o que ele faz? Ele pega o apóstolo Pedro, o pastor presidente, e ele diz: nós vamos cerrar Pedro na prisão. Vamos colocar Pedro na prisão e colocar uma escolta com 4 soldados, que será trocada 4 vezes ao dia. Olha a sutileza, amados. Era impossível Pedro conseguir fugir daquela prisão. Prisão que só tinha uma porta para entrar e para sair, na fortaleza de Antônia. Lá estava o apóstolo Pedro, preso pelas correntes e vigiado por 4 quaternos de soldados, que se revezavam. Ficavam 2 ao seu lado e 2 lá na porta, que só dava para entrar e para sair. E os portões trancafiados ali. E eu acho lindo que ainda que ele estivesse lá naquele local, a Bíblia vai dizer que Pedro não estava preso. Para Herodes, sim, ele era um prisioneiro. Mas o texto sagrado vai dizer que Pedro estava guardado na prisão. Aquilo que o diabo faz para tentar tirar a nossa paz, é aquilo que Deus usa para nos fazer gerar esperança. Aquilo que o diabo faz para tentar minar a nossa fé, é aquilo que Deus utiliza para robustecer e aumentar esse grãozinho de mostarda. Aquilo que o diabo utiliza para tentar acabar com o seu casamento, com a sua família, com a vida dos teus filhos, é aquilo que Deus vai colocar nas mãos e vai dizer: agora eu faço um milagre na vida do meu filho, na vida da minha filha. Aleluia. Para Herodes ele estava preso, mas para Deus ele estava no lugar certo. Ele estava guardado. Ele estava guardado. Talvez você veio aqui
pensando que seria mais um culto, o teu coração um pouco aflito, você pensou em voltar para casa da mesma maneira. Mas Deus pega e te traz essa palavra e diz: meu filho, você está guardado na minha poderosa mão. Então não temas. E por estar guardado, meu Deus, isso é forte, eu acho tão lindo. Resolve fazer o quê? Dormir. Dormir, amados, sendo que no outro dia Pedro iria morrer a fio da espada também. Só que Herodes provou que matar homem de Deus, ele não tinha medo. Ele não temia ao Deus dos crentes. Ele matou Tiago como exemplo. E ele disse: pode prender esse aqui, que amanhã, pela manhã, a gente vai festejar com a cabeça dele. Pedro colocou na sua agendinha. Herodes colocou na sua agendinha, melhor dizendo, a sentença de morte do pastor Pedro. Só que lá no céu, Deus havia escrito algo diferente sobre a vida do apóstolo. Ele disse: amanhã ele não morre. Amanhã ele não morre. Vai morrer outro dia, mas não sob o comando de Herodes e não por essa sentença. Sabe o que eu aprendo, amados? Todos nós teremos um fim, se o nosso Jesus bendito não vier arrebatar logo a sua igreja. O nosso destino é a morte primeira, mas nós só morreremos no dia que Deus já houver cumprido todos os propósitos que Ele estabeleceu para a nossa vida. Aleluia. Não é a doença, não é o medo, não são as contas que vai tirar a nossa vida do eixo, amados. A tua vida é preciosa diante de Deus. E olha só, deixa eu correr. O apóstolo Pedro descansa, sabendo que no outro dia vai morrer. Mas quem é que nunca, amados? Quem nunca ficou acordado às claras a noite inteira, preocupado com algo que nem dava para ser resolvido? Quem nunca? Quem nunca perdeu o sono, preocupado só com o gás que já estava próximo de acabar e você não tinha o dinheiro para trocar o gás? Quem nunca se preocupou porque tinha os filhos para sustentar e o dinheiro do Bolsa Família já havia acabado? Quem nunca? Só que, amados, Pedro, mesmo sentenciado à morte, ele nos dá uma lição interessante. Confia e descansa no Pai, porque os teus dias são contados no dedo de Deus. Ele sabe o dia que você nasceu e Ele sabe o dia que vai te levar para as mansões celestiais. Não é essa doença que vai levar você para a morte, porque Deus pode operar um milagre na sua vida. Quem está entendendo a palavra, dê um glória para Ele. Pedro parece haver lido e entendido o que o salmista escreveu no Salmo de número 3 e versículo 5. Eu me deito, durmo e volto a acordar, porque é o Senhor que me sustém. E no Salmo seguinte, de número 4, versículo 8, o salmista ainda escreve: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque é o Senhor que me faz adormecer em segurança. Aleluia. Quem nunca leu o Salmo de número 91, versículo 1? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pedro aprendeu, pastor Rafael, o sentido tão forte de descansar nos braços do Senhor, que escreveu na primeira epístola dele, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, que Ele, no tempo oportuno, te exaltará. E o versículo 7, lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Arabassubi cantarai. Eu sinto Deus nessa palavra, porque eu também sinto medo, e só no Pai Celestial eu consigo sentir segurança. Quem serve a este Deus poderoso?
Tem um glória gostoso para ele. Amados, um homem dormia. Mas a Bíblia diz que na casa da irmã Maria havia uma igreja reunida, orando incessantemente pela vida dele. Não oraram por Tiago, porque Tiago morrera? Claro que oraram por Tiago. E eu já vi pregadores dizendo que a igreja não havia orado por Tiago, foi por isso que ele morreu. Não, amados. Tiago, o apóstolo, já havia cumprido os seus dias na terra. Deus permitiu que ele morresse naquele dia. Pergunto para a igreja: Pedro morreu depois ou não? Morreu. Mas aquele dia não era o dia da sua morte, assinada na agenda de Deus. E Pedro, inclusive, mais tarde vai ter uma morte mais violenta do que a que ele teria no dia seguinte. Porque ele seria decapitado. Mas quando ele morre anos depois, ele vai morrer crucificado. Em uma morte que ele diz assim: por favor, me coloquem na cruz, mas me coloquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. E tem crente que quer abandonar a igreja e a fé por causa de uma picuinha e uma discussãozinha com outro. Tem crente que não quer vir mais para a igreja só porque não teve a oportunidade para cantar aqui usando o microfone. Amados, a gente tem muito que aprender com os irmãos da igreja primitiva. A coragem que aqueles homens tiveram está faltando em muito crente hoje. Mas Deus vai renovar a tua fé. Deus vai te dar coragem. Você vai aprender a dizer não para as propostas do inimigo e vai dizer sim para os propósitos de Deus para a sua vida. A igreja orava de forma incessante e está em falta a oração na igreja. Infelizmente, eu vim de um lar que eu, como todo menino bom, eu não gostava de orar, eu não gostava de ler a Bíblia, eu era obrigado a fazer estas coisas. E não me deixou traumas e nem sequelas. E hoje eu faço a mesma coisa com muito prazer com os meus filhos. Chegou a minha vez. Vai ler a Bíblia. Vai orar. E é a força. Por quê? Porque a gente ensina agora. É a força mesmo. A criança não sabe o que é certo e o que é errado. E com o tempo ela vai aprendendo. E vai pegando amor pela coisa. E ela vai se lembrar, se um dia ela se desviar, para onde ela deve retornar. Ela conhece o endereço da sua casa paterna. Amados, hoje muitos de nós não queremos mais tirar um tempinho para a oração, porque a gente chega cansado do serviço, não é mesmo? A gente não quer vir para os cultos na congregação, porque estamos fadigados da correria do dia a dia. Só que a Bíblia diz aqui que a igreja orava de forma incessante. Mesmo com o temor de serem presos e mortos, oravam de forma incessante. E olha só que lindo. Pedro já estava descansando. Eu tenho um alerta para a igreja de hoje. Muitos de nós estamos deixando de obter vitórias para ter que bomba de chuva e destrua a terra. Aí vem o versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face
e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí o versículo 15 arremata de forma linda: agora, pois, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. No dia que você se ajoelhar e não tiver palavras para falar, porque está doendo tanto, ele diz: os meus olhos estão abertos, enxergando você de joelho. Aleluia, aleluia. Ora ao teu Pai Celestial no secreto, amados. Ora ao teu Pai Celestial, que Ele ouve as tuas orações. Ele recebe as tuas lágrimas e as tuas súplicas como um cheiro suave nas suas narinas. E Ele vai no tempo oportuno abrir essa porta que você está precisando que seja aberta na sua vida. Aleluia. O anjo vem, trisca no irmão Pedro e diz: ei, rapaz, levanta-te. E a igreja lá orando, amados. Aí Pedro se levanta, as correntes são quebradas. Aí o anjo olha para ele e diz assim: pega a capa e as sandálias e segue-me. E lá o apóstolo Pedro, com licença na expressão, o anjo, se eu fosse criança eu ia dizer que o anjo disse assim: sigam-me os bons. Quem não lembra? E Pedro saiu ali seguindo o anjo. Passa pela primeira escolta, passa pela segunda. Aí quando ele chega no portãozão de aço, o portão é acionado no automático e abre, sozinho. E Pedro passa, e quando chega na esquina, o anjo o deixa. E a Bíblia diz que Pedro pensou que aquilo tudo não passava de uma visão. Olha o grau de intimidade do homem. A gente vai dormir, tem sonhos espirituais, acorda e tem dúvida se o sonho foi espiritual. Pedro, acordado, de olho aberto, acreditava que aquilo que ele estava vendo era uma visão. Mas não, o Senhor havia o libertado da prisão naquele momento. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, amados, Ele não deixa ser escarnecido e nem zombado por ninguém. Deus gosta de humilhar aquele que se ensoberbece e de exaltar aquele que se humilha. Aleluia. Herodes ia ser humilhado muito no dia seguinte, juntamente com os seus oficiais. Amados, e quando ele chega lá, que o anjo se afasta dele, se aparta dele, aí ele se dá conta que não era uma visão. E ele vai então para a casa de Maria, onde os irmãos estavam reunidos fazendo a oração. E quando ele chega lá, bate na porta. Eu até fico imaginando Pedro esperando que a porta talvez abrisse no automático, porque a de ferro abriu agorinha. Agora ele bate em outra porta, porque não abre no automático. Sabe qual é a lição que Deus quer passar para mim e para você? Que Ele abre aquelas portas que são impossíveis de serem abertas. Agora, aquela que dá para nós pedir um favorzinho para alguém, a gente pode bater. Mas o segredo de tudo é bater, pedir, e a porta se vos abrirá. Aleluia. Ao que pede, recebe, e ao que busca, encontra. Deus já sabe tudo o que eu quero, pastor Paulo. As pessoas dizem. Aí por causa disso você vai anular a tua responsabilidade para buscar a face do teu Deus? Deus já sabe tudo que você quer, isso é um fato. Mas a soberania de Deus não anula, em hipótese alguma, a responsabilidade do homem. E vou repetir, a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Se você tem algo que deseja de Deus, vá buscar de joelhos dobrados. Quer libertação? Dobre os joelhos. Não está conseguindo? Peça ajuda do seu líder e do seu pastor, porque alguém pode interceder por você sim, mesmo nos dias de hoje, que está ficando escasso homens de Deus e mulheres de Deus.
com quem podemos contar. Isso é lamentável, mas é a verdade. Mas graças a Deus, nosso Jesus deixou que ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vos deixarei o Consolador. E é este Consolador que corrige, pastor, as nossas orações, mesmo sendo erradas, os nossos pedidos sendo feitos errados, ele corrige diante do Pai Celestial. Então não deixe de pedir porque você não sabe orar. Não deixe de pedir porque você não sabe falar. Ele corrige as tuas petições e elas chegam corrigidas diante de Deus. E no tempo certo, a bênção de Deus desce sobre a sua casa. Rod vem e não abre a porta para Pedro. Ela volta e diz: ei, Pedro está ali fora. E o pessoal disse: não, tá não. Com certeza é o anjo de Pedro. Com certeza é o anjo de Pedro. Mas não era, amados. Pedro insiste batendo na porta e depois que abrem a porta ele entra, se identifica e diz que Deus o havia libertado das prisões. Esta é a mensagem de hoje. Eu não sei o que te aflige agora. Eu não sei o que você traz agora diante do altar de Deus, que está querendo tirar você do eixo, que está querendo tirar a sua paz. Eu aprendi a ouvir coisas que eu deixo entrar por um ouvido e deixo sair pelo outro, porque a minha história não foi escrita pelo homem. A minha história, ela foi escrita por Deus. Antes mesmo que eu gerasse no ventre da minha mãe, o Senhor me conhecia. E antes que eu saísse da madre, o Senhor disse: eu já estabeleci aquilo que eu quero para você viver. E você vai viver aquilo que eu quero para ti. É por isso, amados, que quando eu entro, eu relapso em alguma coisa, aí eu sinto o Senhor me puxando até mesmo pelo nariz, embora seja achatado. Sabe por quê? Porque Deus não abre mão dos seus filhos. Se coloque em pé em nome de Jesus. Deus vai te buscar lá na prisão onde te lançaram e onde estão esperando a tua morte. E o lugar onde lançaram você e esperam a sua morte, vão te procurar mais tarde. Igual procuraram a Pedro no dia seguinte e só encontraram as cadeias. Só encontraram as cadeias. Vão te procurar lá no lugar que você chorou. E vão encontrar lá, sabe o quê? O desespero que você deixou para trás. A depressão que você deixou para trás. Vão encontrar as roupas antigas que você deixou para trás. Porque nós servimos um Deus que lá em Lucas capítulo 15, quando o filho retorna para casa, ele recebe sandálias novas, vestidos novos, anel no dedo e um novilho para festejar com os seus amigos. Quem ouviu a palavra e esta palavra tocou seu coração, corre aqui à frente. Falta 2 minutos para 9 horas. Eu vou orar por você, para Deus te tirar dessa sarjeta. Não tenha vergonha de vir à frente. Se você ouviu a palavra, quer se reconciliar, venha também. Se você está precisando de uma oração para Deus fortalecer teu coração, venha também. E vou te dar uma dica: nunca espere a primeira pessoa vir. Venha você se a palavra de Deus tocou seu coração. Eu vou te dar 30 segundos e eu vou estar intercedendo pela sua vida e pela sua alma. Aleluia. A igreja pode glorificar o nome do Senhor, porque Deus está neste lugar. E você vai sair daqui abastecido para a honra e a glória dele. Quem ouviu a palavra do Senhor e entendeu, dê um glória gostoso para Jesus. Aqui tem gente que precisa vir e não veio. Mas vamos orar pela irmã Francisca que está aqui, pedindo o auxílio do alto. E Deus com certeza vai quebrar as correias, amado, e vai mandar o auxílio que você precisa para a sua vida. Em nome de Jesus, estenda as mãos para cá. Querido Deus e bendito Pai, nós estamos na Tua presença, acreditando, Senhor, que o Senhor está nesta casa, que o Senhor está neste lugar. Diferentemente dos ídolos que se adoram aí fora,
O Senhor tem ouvidos e ouve a oração da tua igreja. O Senhor tem olhos e enxerga o que a tua igreja faz. O Senhor tem pés, e a Bíblia diz que os pés dos... Glória a Deus. Os pés do Senhor pisam sobre esta terra. E as nuvens são como poeiras. Aleluia. Nós apresentamos a tua filha que veio aqui à frente. E estamos apresentando este coração aflito que está nos ouvindo também através da transmissão da internet. Que o Senhor possa ir de encontro a esta pessoa que está na sua poltrona, que está na sua cama, ou que vai ouvir esta mensagem no futuro. Que o Senhor possa vir abençoá-la, que o Senhor possa vir abençoar a irmã Francisca, que também está aqui à frente, que venha fortalecer esta alma e venha libertar daquilo que lhe aprisiona. Que o Senhor possa vir dar novos rumos, novos patamares para ela, e possa ela, meu Pai, num curto período de tempo, testemunhar aquilo que o Senhor fez e pode fazer na vida de um filho e de uma filha sua. Esse é o meu pedido em nome de Jesus. Amém.